Sabe quando você encontra uma coisa antiga sua, uma agenda, um caderno, uma lista de metas, uma lista de sonhos, ou apenas um papel onde você escreveu tudo aquilo que você um dia queria ser. E ali tem uma versão sua que tinha muitos planos. E hoje você sente que ficou devendo alguma coisa para essa versão sua. Nem que seja uma versão sua do início do ano, fez muitos planos, muitos sonhos, uma lista gigantesca de metas, e que hoje, apenas 6 meses depois, você já sente que está super atrasada. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e ela falou para mim exatamente essa frase: assim que eu me aposentar, eu vou cuidar muito de mim. Eu vou fazer uma imersão em autocuidado, em tudo que for melhor para mim. Minha mãe, para quem não sabe, ela tem depressão, teve burnout por conta do trabalho. E quando eu ouvi aquilo, eu lembrei muito de mim, que eu tô sempre assim também. Não, quando meu filho fizer 10 anos, eu tenho vários planos para quando ele fizer 10 anos. Não, mas quando eu estiver ganhando melhor, eu tenho vários planos para isso também. Não, quando eu tiver 30 anos, não, eu já tenho 30. Quando eu tiver 40 anos, eu tenho muitos planos. A gente sempre tem planos para uma versão nossa. Isso tem muito a ver com o fato de que a gente não se sente pronta para fazer as coisas que a gente quer. Então a gente acha que quando a gente tiver dinheiro, idade, tempo, a gente vai ser uma versão nossa que vai dar conta de concretizar tudo aquilo que a gente sonha. Quando eu olho para a mulher lá de trás, para a menina que sonhava muito alto, eu sinto que eu fiquei devendo muita coisa para ela. Fiquei devendo muitos sonhos, muitos planos que eu não realizei. Hoje eu tenho 31 anos e a Anne, de 15 anos atrás, tinha outras expectativas, outros planos para esse momento aqui em que eu tô. Que eu olho assim e penso, eu deveria estar em outro lugar, eu deveria estar fazendo outras coisas. Mas olha, às vezes o que a gente acha que é atraso é, na verdade, somente a vida real acontecendo. E eu queria conversar com você sobre isso hoje. A vida que a gente tem hoje e os planos que a gente fez, né? Os sonhos que um dia a gente teve. Sem cobrança, sem esse sentimento de atraso, só um tete-a-tete. Eu e você, de uma forma muito calma, muito tranquila. Me escuta. Oi, eu sou a Anne e aqui no canal a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, organização, literatura, livros, filosofia, a vida adulta, tal como ela é de verdade e tudo que envolve esse universo. E hoje eu quero falar com você que sente que está atrasada. Atrasada financeiramente, atrasada no amor, atrasada no profissional, atrasada na maternidade, atrasada como mulher, atrasada como mãe e atrasada até na relação com você mesma. Talvez você não fale isso pra ninguém. Talvez você só sinta quando você tá sozinha, quando você vai tomar um banho, quando você deita na sua cama, encosta sua cabeça no travesseiro e sente aquela sensação de que tá todo mundo andando e só você ficou para trás. Só que hoje eu vou trazer uma nova forma de olhar. Talvez você não esteja atrasada. Você só esteja com uma expectativa diferente. Você tá tentando viver uma vida que uma pessoa, talvez de 15 anos atrás, planejou. E essa pessoa de 15 anos atrás, ela não sabe a metade das coisas que você sabe hoje. Ela não viu como o mundo está funcionando hoje. Há 15 anos atrás, a gente não imaginaria a pandemia que a gente ia passar. A gente não imaginaria o poder da internet nas nossas vidas. A gente não ia imaginar nem a IA. Há 4 anos atrás, teve um boom, assim, na internet que a Anne de 15 anos nunca ia sonhar. Você querer viver uma vida que uma pessoa, não só de 15 anos atrás, mas talvez com 15 anos de idade planejou, é um pouco irreal. É frustrante, porque as expectativas são totalmente diferentes, a cabeça é totalmente diferente. A gente primeiro cresceu, primeiro que eu sou millennial, né? Então eu cresci num mundo em que eu tinha certeza que se eu estudasse bastante, se eu trabalhasse bastante, eu ia ser uma mulher extremamente bem-sucedida. E se eu me casasse, tivesse filhos, eu ia ser uma mulher extremamente realizada. A gente tinha todo um roteiro para seguir, que foi o roteiro que os nossos pais seguiram. E a gente vê o quanto... Não, eu terminei um relacionamento com o pai do meu filho, já tem um tempo. Então, assim, eu sou mãe solo. Eu tenho um bom trabalho, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas eu não cheguei nem perto
de comprar minha casa própria. Então, toda aquela expectativa de uma menina sobre a vida adulta é totalmente diferente de estar aqui vivendo. Isso não quer dizer que eu esteja atrasada. Isso só quer dizer que eu não segui o roteiro. Quer dizer, eu segui o roteiro. Eu trabalhei muito, eu estudei muito, eu casei, eu tive filho. Então eu segui o roteiro. Mas o roteiro não me levou para onde eu esperava que ele fosse me levar. E é justamente isso. A gente está tentando medir a nossa vida com uma régua que não existe mais. A régua de uma menina de 15 anos. A régua de uma menina de 20 anos. E hoje eu sou uma mulher de 31 anos. É totalmente diferente. Eu, como mãe, quando eu engravidei, eu falei muita coisa. Ah, mas quando meu filho nascer, você assim, quando meu filho nascer, você aquilo. E aí, na prática, eu percebi que ser mãe é pagar língua o tempo inteiro. Porque tudo que eu achei que eu iria fazer, o que eu não iria fazer, de alguma forma eu acabei fazendo. Porque a prática ela é totalmente diferente da teoria. A teoria, ela é muito bonita, ela é linda. Só que na prática, a gente tem pessoas reais, pessoas humanas, fazendo o que é totalmente diferente. E na nossa vida, não só na vida de mãe, mas na nossa vida é mais ou menos a mesma coisa. A gente senta, escreve todo o roteiro para nossa vida. Eu lembro que no meu papelzinho, no último ano do ensino médio, eu coloquei como seria minha vida nos próximos 10 anos. Eu sou virginiana, só para explicar por que eu fiz isso. Mas eu coloquei como seria minha vida nos próximos 10 anos. E sim, algumas coisas eu fui conquistando, eu estudei, eu me formei. Mas assim, eu comecei numa faculdade e eu fui para outra faculdade, de repente eu fui, estudei para um concurso, aí de repente eu passei. Só que eu não tinha terminado a minha faculdade, eu tive que abrir mão da minha faculdade para poder trabalhar. E aí eu casei, tive filho. E aí nessa, poxa, eu não terminei minha faculdade ainda. Então, assim, a vida ela foi acontecendo bem diferente do que eu havia planejado. Pensa comigo, a menina de 15 anos, de 18 anos, de 20, de 25, ela sabia das coisas que você hoje já passou? Ela sabia das perdas que aconteceram com você, das dificuldades que te derrubaram em algum momento, dos momentos de alegria, das vontades que apareceram no meio do caminho. Eu, quando saí do ensino médio, eu fui fazer uma faculdade de química, de licenciatura em química, e eu ia ser professora de matemática, que de alguma forma eu ia chegar lá em matemática. Do nada, eu fui parar na TI. Hoje eu sou engenheira de dados. É um pouco injusto a gente querer cobrar da gente uma promessa que a gente fez com uma outra versão nossa. Então, a gente também precisa entender um pouco que a nossa versão é sempre atualizada. Hoje eu tenho 31 anos. É uma versão totalmente diferente da Anne de 15, da Anne de 20, da Anne de 30, já para começar aí. Já é bem diferente. Então é muito injusto em que, como eu não correspondi a todos aqueles sonhos, aquelas metas, aquelas conquistas que eu me impus quando eu tinha lá meus 15 aos 18 anos, e eu não atingi, é muito injusto que eu ponha um peso sobre isso e eu me sinta mal, culpada e atrasada. Porque, primeiro que eu me sentir assim não vai fazer nada mudar, não vai fazer nada ficar diferente. Não vai fazer eu simplesmente acordar um dia e, pá, não, vai ser esses sonhos aqui que eu vou conquistar e, ótimo. Não, você é uma pessoa vivendo. E viver bagunça qualquer plano. Tem uma diferença entre estar atrasada e estar fora do plano. Uma coisa é quando o plano não corre como você imaginou que ele correria. E outra coisa é você achar que bastava pegar uma senha, entrar numa fila, sentar numa sala de espera e esperar que a sua vez ia chegar. Dá a entender que tinha um horário certo para que as coisas pudessem acontecer. E eu sei que muita gente, assim, colocou isso, eu quero ser bem-sucedida, casar e ter filhos antes dos 30. Mas, às vezes, a gente não setou esses parâmetros e só os planos mudaram. Né? Eu tinha alguns planos e eu fui concretizando eles de uma forma muito estranha, muito esquisita. Que no final, hoje, estou aí com uma carreira um pouco diferente do que eu imaginei, com um filho, como mãe solo, cuidando de uma criança. Hoje ele tem 7 anos, ele é autista. Nada disso estava nos meus planos. Mas também tem a sensação de estar atrasada, porque para onde eu olho, tá todo mundo indo para frente e eu tô ali sentadinha, esperando a minha vez. Sabe, quando Deus vai falar assim, agora é sucesso, realização.
Tá aqui, é a sua vez. O mais engraçado é que a gente sofre muito por conta da expectativa que a gente criou e não por conta da vida que a gente tá vivendo. E porque eu sempre que eu vou planejar o meu mês, planejar minha semana, planejar o meu dia, eu tenho que me lembrar umas 20 vezes. Eu não sou a Mulher Maravilha. Sabe quando você fala assim, não, porque essa semana eu vou treinar todos os dias, eu vou fazer marmita, eu vou comer todas as refeições saudáveis, eu vou estudar 2 horas por dia, eu vou trabalhar bastante, vou me dedicar muito, vou fazer aquele projeto, eu vou ter tempo livre para eu fazer meu Bob Goods, para eu ler, enfim. Você vai lá e põe um monte de coisa na sua cabeça que você quer realizar hoje. Primeiro, que a pessoa que está planejando é a mesma que vai realizar? Você está considerando isso? É a mesma. Tem certeza? Na sua realidade, algum dia você conseguiu fazer tudo isso e no final do dia você tá bem? Ou se algum dia, alguma semana, você fez realmente tudo o que você planejou, mas no fim você estava esgotada, estressada, com raiva, não conseguia nem conversar com o seu filho, com o seu marido direito, porque você estava bufando. Então, vou perguntar de novo. A pessoa que planejou isso é a mesma que vai executar? Às vezes, a gente não está sofrendo porque a gente está atrasada, mas a gente está sofrendo porque a gente criou uma vida impossível de ser realizada de uma vez. Ou pior, com uma data marcada, como se de alguma forma, se ultrapassar aquela data, aquilo vai ser uma conquista não tão boa para você. Você queria casar antes dos 30, mas casou com os 35. Mas não é casamento. Você queria ter filhos antes dos 30, mas teve depois dos 40. Não, então vale. Calendário não é um juiz. Calendário foi só uma medida de tempo que a gente criou para ver os nossos dias passando. Calendário não é juiz. Calendário não é uma sentença. E se você começa algo depois do que você planejou, do que um dia você sonhou, aquilo não diminui a sua conquista. Aquilo não te faz ser menos mulher, não te faz ser menos nada, porque você começou depois do que você queria. E a gente também tem que lembrar um pouco com o que a gente está comparando. A gente está comparando com o que a gente vê nas redes sociais, a gente está comparando com o que os nossos pais viveram e com 20 anos eles compravam terrenos e eles trabalhavam em épocas diferentes, e isso tudo influencia muito. Antigamente, as mulheres elas tinham uma necessidade de casar porque elas precisavam casar para ser alguém. Hoje, apesar de ainda ter um pouco isso, não, você pode escolher entre um e outro. Você não tem necessidade. Se você não casar, você ainda assim consegue trabalhar, conquistar suas coisas. Então a gente tem que entender também qual que é a régua que eu estou usando aqui. Essa régua ela é justa? Provavelmente não. Eu já vou te dar aqui a resposta. Essa régua ela é totalmente injusta. Seja se você estiver se comparando com as pessoas da rede social ou se você estiver se comparando com pessoas que, sabe, outra geração. Outra geração, e a geração que veio aí, ó, é totalmente diferente também. Então, assim, a sua régua, ela tá errada. Para de usar ela para você medir a sua vida. Você não tá nada atrasada. Você só não tem um plano. É isso, você só não tem um plano. Sonhos e metas e desejos são totalmente diferentes de planos, de planejamento. E como eu falei anteriormente, a mesma pessoa que está planejando é a pessoa que vai executar? Tem certeza? Então pega leve com você. Não vem entulhar um monte de coisa. Não é porque agora você vai sentar e vai... Poxa, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou planejar direito. Vai planejar a sua vida aqui há mais de 10 anos com os mesmos parâmetros. Não, então, com 40, vou ser bem-sucedida, realizada, vou estar casada, com filho, ganhando milhões, viajando no mundo, e magra, e rica, e sei lá. Eu sei que você vai enfiar um monte de coisa dentro de um potinho só e vai querer realizar tudo de uma vez. Muitas vezes, a gente tinha um plano que nem era tão nosso. Além de estar desatualizado, ainda tem essa. Às vezes, aquele plano nem era seu de verdade. Era de outra pessoa. Era de outra sociedade. Era de outro tempo. Então, a gente precisa atualizar e a gente precisa colocar para a nossa versão de hoje. Quando eu vou planejar minha semana, geralmente eu penso assim, por exemplo, essa semana é uma semana mais tranquila, eu tô bem, tô me sentindo bem, não tô doente, não tô gripada, não tô com dor de cabeça, meu filho tá ótimo. Agora, não, tá vindo uma semana que eu tô meio gripadinha, eu tô de TPM, sabe? Eu vejo que tem alguma movimentação diferente. Eu ouso mudar. Não, então essa semana eu não vou
treinar todos os dias, fazer dieta todos os dias, e trabalhar muito todos os dias, e estudar muito todos os dias. Eu vou escolher alguma coisa e focar uma coisa por dia. Não, hoje eu consigo treinar, mas eu deixo para estudar amanhã. Nossa, amanhã, na quarta-feira, talvez eu só trabalhe e chegue em casa e descanse. É você adaptar a pessoa que você é no momento, porque a gente muda o tempo inteiro. Então a gente precisa pegar, saber se aquele plano, se aquele sonho que a gente tinha era realmente nosso e se ele está atualizado para nossa versão de hoje. Uma coisa muito cruel que a gente faz o tempo inteiro é colocar uma cobrança muito grande em cima da gente por causa disso. Isso cansa muito mais do que o próprio recomeço, do que tentar recomeçar, reavaliar. É muito mais cansativo você ficar se cobrando, se julgando, se penalizando o tempo inteiro do que você se acolher, se entender, se reconhecer, para você conseguir recomeçar. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar para você que talvez você precise atualizar os seus sonhos, colocar uma nova versão, na versão de quem você é mesma. Mas se você não fez isso primeiro, se você não se acolheu, se você não se reconectou, você nem vai saber quais são realmente os seus planos. E novamente vai deixar o externo influenciar você a criar uma nova cartilha, que daqui a algum tempo você vai estar se sentindo da mesma forma. Então, quando eu falo assim, esse momento de você se acolher e se reconectar é tirar todo o peso, todo o julgamento, a penalização que você tem em cima de você, a cobrança por não ter chegado e olhar com outros olhos, porque os planos que não aconteceram da forma que você queria que acontecessem também contam uma história, e geralmente a sua história. Eu era uma pessoa que não queria ter filhos. Eu não queria ter filhos de jeito nenhum, não tava assim nos meus planos. Eu acabei engravidando pela primeira vez em 2016. E aquilo acabou comigo, porque eu queria um casamento e uma carreira muito, muito sólida. Nem a carreira estava boa, nem o casamento estava bom, e do nada ainda do nada, eu engravidei. Só que aí meu filho nasceu e veio falecer poucos dias depois. E do nada, já estava nos meus planos ter outro filho. Então, aquilo que acontece de uma forma diferente como deveria acontecer, também conta uma história. Conta a nossa história, conta a sua história. A minha história de como eu fui mãe é essa. Não veio de uma coisa desejada. Eu, inclusive, tinha feito um tratamento. Eu tava fazendo, fiquei doente. Então, assim, eu nem menstruava mais. Os médicos falaram que eu não poderia ter mais filhos. Provavelmente nunca mais. Então, eu não tava nem preocupada com essa parte, justamente porque, né? E de repente veio. E aí, quando eu perdi, aí eu vi que era muito o que eu queria. Então, acho que olhar pra minha história com muito carinho é muito melhor. Tem um livro da Brené Brown que conversa muito com esse sentimento, que é a coragem de ser imperfeito. Porque, no fundo, quando a gente tem esse sentimento de estar atrasada, quando a gente se sente atrasada, não é só a dor da tristeza de não ter alcançado o que eu queria ter alcançado, ou não ter alcançado no tempo que eu queria ter alcançado, mas a vergonha de responder as perguntas que os outros fazem quando eles dizem, já casou? Tá trabalhando? Mudou? Comprou casa? E os namoradinhos? Porque sua prima passou no concurso lá. Porque aquele seu primo, ele passou no vestibular, se formou em medicina. E aí, quando vai vir o primeiro filho? Quando vai vir um próximo filho? Às vezes as perguntas, elas chegam de forma simples, mas elas cutucam uma ferida que dói muito na gente. E sim, causa vergonha. E a gente já sente essa vergonha, porque a gente já tem que prestar conta para nós mesmos. Então, quando vem de fora, quando vem do externo, meio que estampar aquela vergonha ali é um pouco pior. A gente se sente um pouco pior. E a Brené Brown, ela fala muito sobre a gente se aceitar como a gente ter a coragem de vestir a nossa vulnerabilidade e de encarar, sabe, as coisas como elas são de verdade, sem mascarar, sem enganar, sem cobrir. Eu acho que é sem jogar para debaixo do tapete as coisas, é a gente encarar a nossa vulnerabilidade de frente e assumir que na maior parte do tempo a gente tenta estar no controle.
a gente tenta fazer uma postura de quem está no controle e está no controle. Só que a gente não tem controle de tudo 100% do tempo. A gente não tem controle de 100% das coisas 100% do tempo. Então, quando a gente se tira desse lugar de controle e se coloca nesse lugar de essa aqui é a minha vida real, e eu tenho que lidar com a minha versão que dá conta de fazer isso, mas não dá conta de fazer aquilo, ou não dá conta de fazer nada, ou nem quer mais fazer aquilo que eu achei que eu queria, porque a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente também tem uma consciência sobre ela. Quando a gente não tem consciência sobre a nossa vulnerabilidade, a gente não consegue fazer nada. E eu não tô falando aqui que toda a nossa vulnerabilidade a gente tem que transformar, não. Mas pra gente mudar alguma coisa, a gente precisa ter essa consciência. E pra gente se tratar com mais carinho, a gente também precisa ter essa consciência. E isso vem com uma dose de autoconhecimento, porque a gente só admite aquilo que a gente conhece. Agora você pode estar se perguntando, o que eu faço com isso? Primeiro, eu acho que o que é bem claro é a gente trazer para a consciência, entender e acolher que tá tudo bem a gente viver um luto por uma vida que a gente não conseguiu conquistar. A gente viveu uma tristeza por sonhos que a gente não realizou. A gente viveu um momento de ficar triste mesmo, de ficar mal, poxa, que pena que isso não deu certo e não sei o quê. A gente pode ter esse momento e a gente pode se acolher nesse momento, a gente só não pode viver para sempre nesse momento. E nem se penalizar por estar nesse momento, tá? É um passo, a gente se acolhe e agora qual que é o próximo passo? O que eu consigo fazer hoje? Qual que é o próximo passo que a Anne de hoje, a Anne de agora consegue dar? Quando a gente não tem resposta para essa pergunta, é porque a gente precisa dar o único passo possível, que é o passo do se sentir bem. Ponto, se sentir bem com a vida que eu tenho hoje. Então, se não não vislumbro nada na frente, qual que é o próximo passo que eu posso dar para me sentir bem com a vida que eu tenho hoje? Com quem eu sou hoje, com a pessoa hoje, com a realidade de hoje, com os problemas de hoje, com as felicidades de hoje, com as tristezas de hoje. E como eu falei, não é sobre sonhos, metas e desejos, é sobre um planejamento. E tá tudo bem se você fizer novamente um planejamento e ele acontecer de uma maneira diferente, tá tudo bem novamente. Porque talvez o que você precise aprender não é a planejar a sua vida, mas é a viver a sua vida com leveza. É a se tratar bem com leveza. A não se levar tão a sério assim. É a se deixar cair de vez em quando para se levantar mais forte. É, de repente, desviar do caminho porque deu na sua telha ali. E saber que você sempre pode voltar para você. Você sempre pode recomeçar. E que você nunca vai estar atrasada para a vida que você tem hoje. Hoje você não precisa mudar tudo, você nem precisa prometer que vai mudar tudo. Você só precisa se olhar com mais carinho e dar um passo para frente. Comenta aqui embaixo a frase "eu posso recomeçar daqui" e me conta, se fizer sentido para você, qual parte da sua vida você quer reconstruir.